Olá, boa tarde, tudo bem? Mais um dia, véspera de feriado, estou aqui para completar os nossos ciclos de live da semana. Primeiramente, gostaria de compartilhar com vocês uma notícia muito especial. O meu irmão, Fernando Ambrósio, acabou de sair o resultado, foi aprovado no exame da ordem. Então, mais novo colega, meu irmão Fernando Ambrósio, agora advogado também. Muito feliz, muito emocionada com o resultado e com a conquista dele. Então, logo teremos mais um colega advogado trabalhando. Ele já me auxilia bastante, né? Ele já compartilha e contribui bastante. Mas agora como advogado, como colega. Muito legal. Meus cumprimentos, Fernando, aqui em público. Muito sucesso. Desejo uma trajetória de muitas conquistas e que a justiça, a verdade estejam sempre caminhando junto contigo. Feito isso, vamos iniciar mais uma live. O tema vai ser usucapião. Vamos conversar sobre esse procedimento que é uma das formas de regularização dos imóveis e uma das formas mais conhecidas também que as pessoas procuram, né? E então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse procedimento, tirar algumas dúvidas. Eu recebi algumas perguntas no YouTube, né? E aí a gente vai trocando ideia, fazer vocês podem também me mandar alguma pergunta, eu vou tentando responder aqui no curso da live e também vou tentar responder as perguntas que eu recebi lá no meu canal do YouTube. Tá certo? Hoje eu resolvi falar com vocês, dentro da usucapião, uma coisa que as pessoas me perguntam muito, tá? E uma confusão muito grande que existe, que é o cadastro da prefeitura. O cadastro da prefeitura, né? A gente chama, algumas pessoas falam cadastro, vocês podem ter essa informação de várias maneiras, tá? Pode ter cadastro da prefeitura, pode ter cadastro do IPTU, pode ter boletim de cadastro, pode ter... aqui em Europaba a gente fala que é o BCI, é Boletim de Cadastro de Imóveis. Boletim de IPTU, cadastro municipal, enfim. Tem várias nomenclaturas para a mesma certidão, para o mesmo cadastro, tá? Tudo isso, cadastro municipal, é apenas, nada mais é do que o seu nome lá na prefeitura cadastrado e identificado sobre um imóvel para fins tributários. Então, o cadastro, né? Esse cadastro, esse BCI, esse boletim de cadastro, esse cadastro de IPTU, ele não gera propriedade. Ele não te dá qualquer direito à propriedade desse imóvel, tá? Não quer dizer, você tem o cadastro na prefeitura, você tem o boletim de cadastro no seu nome na prefeitura, não quer dizer que você seja o proprietário desse imóvel. A propriedade do imóvel, ela só é identificada na matrícula no registro de imóveis da sua cidade, onde está localizado o imóvel, tá? Se não existe lá no registro de imóveis uma matrícula no seu nome referente a esse imóvel, você não é o proprietário. Não é porque você tem o cadastro, que você paga há 20 anos o IPTU desse imóvel, que você tem lá tudo bonitinho no seu nome na prefeitura, que você é o proprietário desse imóvel. São duas situações completamente diferentes, mas que geram muita confusão, muita confusão. A gente sabe que muitos municípios, tá, quando implantaram o sistema eletrônico na prefeitura, eles não tinham os cadastros das pessoas. As pessoas não cadastram e não cadastravam e ainda não cadastram os seus imóveis na prefeitura
para não precisar pagar o IPTU. Então as pessoas, né, não colocam, não fazem o cadastro, não informam na prefeitura esse cadastro para evitar o pagamento de IPTU. Aí, depois, querem reivindicar a posse, a propriedade, através da usucapião. Só que aí é um grande problema. Por quê? Porque a usucapião, o requisito da usucapião não basta você ter a posse do imóvel. O requisito da usucapião, ela é um somatório de fatores e exige a posse com animus domini. E quando a gente fala em animus domini, é agir como se dono fosse. E para você agir como se dono fosse, uma das coisas que é imprescindível se você tem um imóvel rural é você fazer o cadastro rural desse imóvel e fazer o pagamento da tributação cabível nessa situação. E se você tem um imóvel urbano, cabe a você fazer o cadastro municipal desse imóvel e pagar o tributo cabível, no caso IPTU. E aí as pessoas fogem disso, né, para não pagar. Não vou fazer o cadastro, não vou pagar, mas eu vou querer a usucapião. E aí? E aí dá um problema. Por quê? Porque se você não exerce a sua posse pública, né, de forma mansa, pacífica, pública e com animus domini, você não tem o direito da usucapião. Então, uma das coisas que eu sempre falo, né, para as pessoas que têm imóveis e que ainda não estão cadastrados na prefeitura e que um dia têm a intenção de fazer a usucapião, faça um cadastro na prefeitura. Ah, Gisele, mas aí eu vou pagar o IPTU e hoje eu não pago. Bom, aí você que sabe. Primeiro que é uma segurança, né? Porque imóvel que não está cadastrado em lugar nenhum não é de ninguém. Porque daí você tem um imóvel de posse, né? Ou seja, um contratinho de compra e venda, não está no nome de ninguém. Esse imóvel, no mundo jurídico, né? Não existe a publicidade em lugar nenhum que ele é seu. Você não mora lá dentro dele, é um terreno que você comprou, tá lá, né? Você tem um contrato. Aí você não tem a matrícula, porque você só tem a posse. Então lá no registro de imóveis, se consultarem o seu nome, não vai aparecer nada. Se consultarem sobre esse imóvel, não vai aparecer nada. E aí o segundo passo é ir na prefeitura, né? Vamos na prefeitura. Chega lá na prefeitura também não tem cadastro. O imóvel não está no nome de ninguém. Pode alguém vir, subir no imóvel, né? Literalmente subir, entrar, tomar posse sobre esse imóvel e, passado o tempo, requerer, reivindicar através da usucapião? Pode, claro que pode. E você vai ter o que em sua defesa, se você sequer paga o IPTU? Então vejam o problema. Olhem o problema. Você sequer paga o IPTU. Qual vai ser a sua alegação de defesa? Entende? Então, esse cadastro municipal, né, apesar de não te dar a propriedade, porque a propriedade só é dada quando você leva o documento, quando você tem o título registrado lá no cartório de registro de imóveis, mas, em contrapartida, ele te dá um pouco de segurança, porque pelo menos você tem o imóvel cadastrado no nome de alguém, né? Então tá lá, se alguém procurar, vai ver que tem o nome de alguém lá. E você, no exercício de posseiro com animus domini, tá fazendo seu papel, que é a contribuição, pagando os tributos desse imóvel, porque quem tem a posse, quem tem animus domini, quem age como se dono fosse, paga os tributos, paga o IPTU. Então, essa sonegação, ela pode, no fim, te prejudicar em muitos pontos. Então, quando você faz o cadastro na prefeitura, e já vou falar para vocês, para depois não falar, a Gisele falou para eu cadastrar, mas ela não disse isso. Então, já vou avisar. Quando você cadastra um imóvel que ele não estava cadastrado, o município pode
cobrar os 5 anos anteriores, tá? Como o IPTU, o prazo prescricional dele para cobrança são 5 anos, quando você cadastra, ele cobra, ele retroage os últimos 5 anos e ele te cobra, tá? Então, quando você cadastrar, já se organiza e para ter o dinheiro dos últimos 5 anos. Gente, não é grande fortuna, tá? Claro, um imóvel caro, o IPTU é caro. Um imóvel meio termo, IPTU vai ser meio termo. Então, mas não justifica essa omissão. Nada justifica essa omissão do IPTU, porque é uma garantia, é uma forma de publicidade dessa posse. Então, como é que eu dou publicidade da minha posse? É tendo o imóvel cercado, é tendo uma placa lá dentro do terreno, talvez com telefone, é conversando com os meus vizinhos, me apresentando, falando, olha, esse imóvel é meu, se você precisar de alguma coisa, né? Tá tudo certo com a cerca, tá aqui meu telefone, conversar no mercadinho da esquina, né? Falar que o terreno é seu, tendo cadastro na prefeitura. Isso é publicidade da sua posse. Porque se você não faz essa publicidade da posse, se você não faz esse cadastro na prefeitura, como que você vai demonstrar depois a sua posse? Fica bem complicado. Claro que se é um imóvel, né, onde tem uma construção, onde tenha água, onde tenha luz, fica mais fácil, né, você transferir. Apesar de que, gente, o que eu pego de requerimento de uso capião, tá? Os clientes vêm pra gente fazer uso capião. Água e luz nunca passaram no nome deles por causa dos contratos de locação. Só que hoje a gente sabe que existe lá uma função, né, no contrato da Celesc, da Casan, o titular, o proprietário do imóvel é o requerente, né? Não pode ser o inquilino. E aí a água é passada para essa pessoa através do contrato de locação. E vocês têm que guardar esse contrato de locação. Gente, contrato de locação é um documento importantíssimo para a comprovação da posse. Vejam que se você tem esses contratos, né? Eu tenho uma casa que eu alugo por 15 anos. Eu tenho todos os contratos dos últimos 15 anos. Está comprovada a minha posse. Olha só, 15 anos eu tô ali e eu alugo aquele imóvel para pessoas diferentes, enfim, mas é uma comprovação da posse. Porque às vezes você não tem o contrato de locação, eu vou tirar um relatório da Celesc e Casan, tá cada ano no nome de alguém, como é que eu vou demonstrar a sua posse? Se você ainda não tem um cadastro na prefeitura, não paga IPTU, como é que a gente vai comprovar a posse? Ah, as testemunhas? Tá bom, as testemunhas. Mas só as testemunhas a gente fica com uma prova muito fraca. É isso que eu tô falando. A uso capião, ela é um somatório de itens, somatório de coisas. Não é só uma coisa, não é só o tempo, não é só pagar o IPTU, não é só as testemunhas. É um somatório de provas, é um somatório de fatores. E quanto mais, né, fatores você tem, mais fácil fica. E aí algumas pessoas falam assim, mas quanto tempo vai levar a minha uso capião? Porque a da fulana foi assim, a da fulana foi assim. Gente, depende. Depende, é muito relativo. Eu tenho clientes aqui que chegam com tudo bonitinho. Nossa, que maravilhoso, né? Aquele cliente assim que, coisa mais linda, tudo organizado, paga IPTU, tem água e luz no nome dele, tem o contrato anterior, tem o contrato de quem ele comprou. Isso é muito importante também. Tá? Uma dica de ouro para quem tá me ouvindo. Quando você adquire um imóvel de posse, tá? Você tem que pedir para a pessoa que está te vendendo o contrato dela. Bom, se ela tem a posse, como que ela adquiriu essa posse, né? Eu, Gisele, estou te vendendo um terreno, tá? Tô vendendo um terreno de posse. Vou fazer uma cessão de transferência dos meus direitos possessórios. Esse é o nome bonito que a gente dá. Aí eu estou cedendo para você e você vai ter a posse a partir de hoje. Só que
para fazer o requerimento da usucapião, você tem que demonstrar a posse pelo período de 15 anos. Vou falar na regra geral. Tem alguns casos que o prazo é reduzido? Tem, mas vou falar da regra geral dos 15 anos. Aí você tem que demonstrar esses 15 anos. Mas você comprou hoje, como que você vai demonstrar? Então, Gisele, eu vou ter que esperar 15 anos para eu entrar com a usucapião? Não precisa esperar os 15 anos. Basta você solicitar para mim o meu contrato anterior. Então, você vai falar, Gisele, você está nesse imóvel há quanto tempo? Olha, eu comprei do Felipe há 5 anos atrás. Então, eu estou na posse desse terreno faz 5 anos. Aí, eu vou ter que te apresentar, além do meu contrato, o contrato desse Felipe. Porque quando eu comprei, eu, Gisele, né, já sabia dessa informação, eu já tinha escutado algumas lives, então eu sabia que eu tinha que pedir esse documento. Então, o Felipe me entregou o documento dele. E no documento do Felipe, consta que ele tinha a posse há 10 anos. Perfeito. Então, eu, né, estou vendendo para você hoje. Eu estou no imóvel há 5 anos, tá? Comprei do Felipe, que estava há 10 anos. E o Felipe comprou do João da Silva. Mas o João da Silva já nem precisa, a gente nem precisa mais do documento do João da Silva. Por quê? Porque eu preciso provar a posse nesse período de 15 anos. E, lembrando, essa posse pode ser somada aos meus antecessores. Então, você que adquiriu de mim hoje, pode pegar o seu um dia e somar aos 15 anos, que é o meu 5 e mais os 10 do Felipe. E aí, você pode amanhã requerer esse imóvel, a propriedade desse imóvel, requerer a declaração da sua propriedade através do procedimento da usucapião. Então, vejam, você comprou a posse hoje e amanhã pode requerer por usucapião. Pode, não precisa esperar o prazo, se você tiver os documentos que comprovem o período anterior, certo? Isso é uma dica importantíssima, porque muitas pessoas compram, guardam um contrato e ficam aguardando o prazo, porque acreditam que precisam elas fazer todo o curso do tempo. E não, a lei fala, a lei é muito clara sobre isso, que o decurso do tempo pode ser utilizado com a posse dos nossos antecessores. Então, eu posso somar a minha posse à posse dos meus antecessores para fechar o prazo aquisitivo necessário para requerimento da usucapião, tá? Então, vejam isso, como isso é interessante, porque isso dá a oportunidade para quem adquiriu uma posse hoje requerer amanhã a usucapião. Não precisa esperar o tempo, mas desde que ela tenha os documentos adequados. Ai, Gisele, isso é muito difícil. Como que eu vou saber quais são os documentos? Como que eu vou fazer na hora? Realmente é complicado. Não é brincadeira, não é algo simples. Por isso que a gente tá vendo aí muita gente bater na trave, tá? Tem muito usucapião aí sendo negado, porque não está sendo instruído da forma correta. No momento da compra dessa posse, não está sendo feito de forma adequada. Isso é muito importante. O contrato, tá, da posse tem várias particularidades que devem ser observadas, que devem ser respeitadas, para que você, de fato, possa utilizar esse documento para requerer a sua propriedade através da usucapião. Se o documento da aquisição já vier com defeito, você já começa a ter muito problema. Então, por isso que a procura, né, do advogado, de um profissional, do especialista, ele deve ser já no momento da aquisição. Porque lá no momento da aquisição, o advogado ele já vai te orientar para que você faça tudo de forma correta, para quando chegar no momento do requerimento da usucapião, você já tenha esses documentos. Aí fica tudo muito mais fácil.
Agora, quando você resolve fazer por conta essa compra, faz de qualquer jeito, né? E aí depois leva para um profissional, com certeza vai ser bem mais difícil. Muitas vezes, esse advogado, esse profissional que você procurar para fazer o procedimento de uso capião, ele vai ter que refazer os documentos da compra e venda. E aí dá atraso, vai ter custo e com certeza vai ter muito prejuízo. Um prejuízo que você poderia ter evitado se você tivesse feito essa consultoria antes, né? Na aquisição e não depois. Outra coisa importante que eu lembrei agora para falar para vocês é o seguinte. Gente, compra de imóvel de pessoas solteiras, de pessoas divorciadas, de pessoas viúvas. Tem que acender luzinha vermelha na cabeça. Sempre. Muita atenção. Muito cuidado. Muito cuidado. Muitas pessoas, tá? Se declaram solteiras, se declaram separadas e não são. Então, muito cuidado na aquisição de imóveis. Quando o vendedor se declara solteiro, se declara viúvo e se declara separado. Acende uma luz vermelha assim, piscando na cabeça. Por quê? Primeiro, ele diz que é viúvo. Ah, ok. Se ele é viúvo, tem que ver se ele adquiriu esse imóvel com a esposa. Porque se ele adquiriu esse imóvel com a esposa, na hora da venda, é só o viúvo que assina? Não. Todos os herdeiros assinam juntos. Por quê? Porque metade do imóvel é dele, via de regra, vou falar aqui do regime legal, metade do imóvel é dele, a outra metade é dos filhos. Então, todos têm que assinar essa cessão de transferência de posse, tá? Além disso, viúvo, ele vive em união estável? A companheira precisa da anuência? Precisa. A companheira precisa da anuência. Então, tem que verificar se esse viúvo não vive em união estável. E se ele vive, tem que ter a assinatura dessa companheira. Separado. As pessoas, eu sou separada. Pede o documento. Eu quero ver a tua certidão de casamento, onde consta lá na certidão de casamento a averbação do divórcio. Quando olha lá, tem só a averbação da separação sem partilha dos bens. E aí, Gisele, o que eu preciso fazer? Bom, se não tem a partilha dos bens, esse bem é dos dois. Os dois precisam assinar. Ou ele vai te dizer, não, a gente não fez no papel, mas a gente já não vive junto há muitos anos. Esse imóvel ficou para mim e aquele ficou para ela. De boca. Você vai se incomodar se essa ex-esposa resolver vir reivindicar esse imóvel? Vai. Então, você tem que exigir a assinatura dessa esposa que ele diz que é separado e não é. Então, tem que os dois assinar esse documento. Gente, pessoa que diz que é solteira, cuidado, tá? Muitas pessoas separadas, apenas de fato, elas acreditam que voltam a ser solteiras e se denominam solteiras. E na verdade elas não são. Da mesma forma, viúvos, tá? Eles acreditam que agora são solteiros e se denominam solteiros. Então, isso e não são. Então, tem que ser verificado se é solteiro mesmo. Solteiro, gente, solteiro somente é aquele que nunca teve um casamento. Por quê? Após casado, você nunca mais vai ter o estado civil solteiro. Ou você vai ser separado, ou você vai ser viúvo ou divorciado. Você nunca mais vai ser solteiro. Nunca mais. Ou casado, né? Esqueci de falar o casado. Mas solteiro nunca mais. Então tem muitas pessoas
que se declaram solteiros e são divorciados. Então tem que tomar esse cuidado. Além disso, esse solteiro, ele vive em união estável? Da mesma forma para o viúvo e para o divorciado. Ele tem união estável? Tem que pegar a assinatura dessa companheira. Então fiquem atentos a esses detalhes. Eu sei que são muitos detalhes, por isso, né, que tem um profissional para te auxiliar. Mas se você insistir em realizar esses procedimentos sozinhos, pelo menos assiste as minhas lives para tentar fazer da melhor forma possível e evitar o menor dano possível, certo? Porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, tente pelo menos, né? Se você, eu não quero, não tenho como contratar um advogado, não tenho como contratar um profissional, eu vou fazer por minha conta. Então, pelo menos assiste as lives, fique atento aos alertas que eu passo, fique atento às informações, aos cuidados e aí sim faça a sua compra, aquisição da posse. Tá certo, gente? Eu acho que nem vai dar tempo de eu responder perguntas. Já são 5h58. Agradeço a todos que passaram por aqui. Segunda-feira, véspera de feriado. E amanhã vou tentar fazer live, não vou prometer. Amanhã é feriado, vou tentar, tá? Não vou prometer que eu vou estar aqui. Mas se eu vier, eu vou tentar vir responder as perguntas, tá bom? Mandem suas perguntas, adoro receber suas perguntas. Obrigada pelo carinho de todos, obrigada pela audiência. Compartilhem esse vídeo com as pessoas, por favor, para que o maior número de pessoas recebam esses conteúdos, essas informações e que a gente consiga aumentar o engajamento do canal. E isso para mim é importante, porque me ajuda a levar o Instagram aí, começa a considerar o vídeo como importante, começa a divulgar o material. Tá certo, gente? Obrigada. Uma excelente segunda, um ótimo feriado. Fiquem com Deus.